A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Mais um dia nesse momento único com o nosso Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui em mais um dia nesse canal do YouTube, Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Meus irmãos, se inscrevam no canal, dá um joia para que esse canal ele possa alcançar mais vidas, para que esse canal possa alcançar, para que a mensagem de Deus possa se multiplicar. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 23 de julho, 4h03 da manhã, madrugada de muita oração. E estamos aqui para falar da palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra que está em Romanos 10, carta aos Romanos. Romanos 10, versículos de número 8, 9, 10, 11, 12 e 13. É um capítulo muito interessante e muito importante para as nossas vidas, que diz assim: mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na sua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que o teu coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Que palavra maravilhosa. Meus irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, desde Gênesis, desde o primeiro, haja luz, até o segundo, até o último, saudações em Apocalipse, toda ela foi inspirada por Deus. Aí muitos perguntam, mas calma aí, a Bíblia foi feita por mãos humanas, a Bíblia foi passada pela Igreja Católica, foi tirado o livro, foi tirado isso, foi tirado aquilo. Irmãos, nós vamos entender que nada é impossível para Deus. Aquele que crê, está aqui na palavra, aquele que crê não será confundido. Por que eu digo isso? Não, mas a palavra foi acabada com... Deus, ele usa quem ele quiser para o propósito. Vou te dizer mais, basta para o homem saber o que está escrito na Bíblia. Não precisa do homem saber coisas que não vai te edificar em nada. Você vai procurar coisas que não vai te edificar, vai te confundir, vai querer aumentar mais a tua gana, a tua ganância de querer saber as coisas, você vai querer saber, não vai entender nada. É por isso, veja bem, é por isso que tem muitos teólogos, eu já vejo muitos teólogos falar da palavra de Deus, eles falam coisas, falam palavras difíceis, mas no final das contas não se resumiu em nada. Não se resumiu em nada. A verdadeira palavra foi o que Cristo pregou e ensinou os apóstolos a pregar: a salvação e remissão de pecados. Não há nada mais complementar na palavra de Deus. A palavra de Deus é essa. É se arrepender dos pecados, se arrepender da prática mundana que nós temos que entregar essas práticas para longe, para que Deus possa entrar em nós, para que Deus possa agir, para que nós possamos andar reto e subindo para onde virá o meu socorro,
para poder herdar a herança do céu, que é a vida eterna. Não há nada mais isso. Muitos querem complementar, fazer isso, fazer aquilo. É como se fosse enfeitar uma coisa. Não precisa enfeitar. O evangelho ele é simples. Arrependa-te do teu pecado, segue a Jesus, firma na palavra que receberá a vida eterna. É simples assim. A palavra de Deus ela é muito simples. Mas muitos querem colocar e está acontecendo, não sei não. Não precisa falar, pensar de falar, aconteceu. Não tem que acontecer. Meu irmão, você está no mau caminho? Se arrependa. Aceita Cristo, igual está aqui na palavra. Aceita Cristo com a tua boca, confessares em teu coração, será salvo e não será confundido. É simples assim. A palavra de Deus ela é muito simples. E muita gente coloca empecilhos. É o que eu sempre falo. A palavra de Deus diz que toda a prova, nós mesmos colocamos empecilhos nas nossas frentes para poder escalar. Parece que nós seres humanos, nós somos acostumados a colocar coisas inúteis nas nossas frentes para nós mesmos combater aquelas coisas inúteis. Deus, ele nos deu uma vida simples, adorar ao Senhor, crer na palavra do Senhor e seguir na fé. Só isso, basta. Como diz aqui, ó. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido. Por que muitas pessoas têm dúvidas de alguma coisa? É porque não crê nele. Inclusive, essa palavra, ela tocou ao meu coração nesse momento. Ele tocou no meu coração nesse momento, porque muitas vezes nós ficamos indecisos por alguma coisa, mas o Senhor, ele tocou agora no meu coração, porque a palavra de Deus, meus irmãos, não é só dita, a palavra de Deus, ela é revelada e consumida, a palavra de Deus, ela é alimentada. Porque se a palavra de Deus vem em revelação do céu a este servo aqui, este servo está falando para vocês a palavra que me foi revelada, quer dizer que essa palavra ela passa por mim primeiro. E passando por mim, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra e essa palavra eu compartilho com os irmãos. Eu estou compartilhando o pão que desceu do céu. Eita glória! Esse pão que desceu do céu está sendo compartilhado com os irmãos. É o mesmo da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ele fez uma ceia física. Ele pegou o pão, compartilhou com os irmãos. Mas lá em Mateus ele diz que ele é o pão da vida. E se ele é o pão da vida, ele é a palavra de Deus. E se nós estamos compartilhando a palavra de Deus, nós estamos compartilhando o pão da vida. Automaticamente, nós estamos compartilhando a ceia do Senhor nesse momento. Talabassurican, talabassúbia. Esta ceia receba de bom grado, porque toda a palavra de Deus, ela é benigna. Toda a palavra de Deus, ela é justa. Toda a palavra de Deus, ela tem uma direção. Não se esqueçam que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela entra no íntimo da alma e do espírito. Então, a palavra de Deus, ela sempre teve e sempre terá direção. Assim como me atingiu agora, atingirá você também que está desse lado. Porque visto com o teu coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas não pensam vocês não pensamos nós que somente confessar Jesus, não, eu aceito Jesus e tal, e continua a mesma coisa. Não, Deus ele conhece os pensamentos, Deus ele esquadrinha o coração, como diz lá em Jeremias. Então, para crermos na nossa salvação, nós temos que acreditar verdadeiramente no coração e confessar na boca, porque assim, nós cremos no coração, Deus recebe. E nós confessamos pela boca para que o homem ouça que você é de Cristo Jesus.
Porque não podemos esquecer, o que é ligado no céu é ligado na terra. E o que é desligado no céu é desligado na terra. Então, meus irmãos, é concordância. Como eu te falo que é concordância? Porque, veja bem, nos tempos antigos de Moisés, tinham-se a lei do homem, terra. Após Jesus, teve a lei de quem? A graça espiritual, porque os dois andam juntos, a lei da terra e a lei do céu. E tudo se transforma em quem? Jesus. Porque aquele que crê não será confundido. Oh, glória! Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele age em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela a verdadeira essência, a verdadeira palavra de Deus. Aleluia! E porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! O nome do Senhor, Jesus Cristo, será salvo. Porque muitos brincam de salvação, muitos brincam de amar Jesus, muitos estão brincando, mas Jesus, ele só está aguardando, os anjos do Senhor só estão anotando tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos. O anjo do Senhor está anotando todos os nossos sentimentos, os nossos gestos, as nossas palavras, os nossos olhares, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós falamos, o que nós sentimos, aonde nós estamos, aonde nós andamos. O anjo do Senhor, ele anota tudo. Porque não se esqueça, Deus, ele tem... Eu vou dizer assim, Deus, ele tem 3 adjetivos. O que é adjetivo? Adjetivo é uma qualidade. Português, isso nós aprendemos na escola. Adjetivo é uma qualidade. Ele é onisciente, que ele está em todos os pensamentos. Ele é onipotente, porque todo o poder é dele. Aleluia. E ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Eu digo em todos. Porque Jonas, quando estava na barriga do grande peixe, ele disse: até aqui o Senhor está. Porque o Senhor ouviu a oração de Jonas dentro da barriga de um peixe. Deus, ele ouviu o medo de Jonas lá no porão do navio. Porque o Salmo 119 diz isso. Se fizer uma cama no Seol é o inferno, ali ele estará. Porque Jesus, quando ressuscitou, ele desceu até as trevas e pregou a palavra aos que caíram. Entenderam agora? E aonde estiver Deus, ele estará lá. Salmo 119. E o anjo, ele escreve todas as coisas bem antes de ser escritas. O anjo está sempre escrevendo. Por quê? Porque o Senhor, ele nos conhece ainda informes no ventre de nossa mãe. Ele já decidiu o que eu e o que você seria a partir do nascimento. Porque o Senhor, ele tem uma proposta, o Senhor, ele tem um propósito, o Senhor, ele tem uma vida, na vida de cada um. Só que tem um detalhe, o Senhor, ele nos dá o livre arbítrio de escolhermos onde nós queremos ir. É por isso que ele escolhe no ventre de nossa mãe, ele traça um caminho reto subindo. Esse é o propósito de Deus. Mas nós mesmos, pela nossa natureza pecaminosa, que o Senhor sabe, ele nos deixa escolher para onde devemos ir. E muitas vezes, pela nossa natureza pecaminosa, nós bloqueamos a entrada, a passagem do Senhor. Nós bloqueamos o caminho do Senhor, porque nós nascemos e o caminho está livre para nós seguirmos. Só que nós bloqueamos esse caminho para nós mesmos não passar.
Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, meus irmãos. Quem crê em Jesus não será confundido. Oh, aleluia. E diz mais aqui no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a palavra que Jesus chegou. Como há quem não pregue? Meus irmãos, se nas igrejas pregassem esse tipo de palavra, ninguém seria confundido. Mas aqui nesse canal onde Jesus habita, aqui você ouvirá a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus. Porque se essa palavra fosse pregada nas igrejas feitas por mãos humanas, muitos cristãos não seriam confundidos. Porque, meus irmãos, entendam só, a palavra de Deus, como disse no começo, ela é simples. Aceita Jesus, se arrepende do teu pecado, segue Jesus e terá a vida eterna. Nós estamos pregando a palavra de Deus, a verdadeira palavra genuína para a salvação. Porque hoje em dia você não vê mais pregando salvação, não vê mais pregando remissão de pecados. Hoje em dia eles pregam um falso evangelho, um outro evangelho que não vai te edificar, um falso evangelho que não vai te levar a Cristo. Esse falso evangelho só vai te levar às coisas mundanas, porque eles estão colocando o mundo dentro da igreja, mas na verdade a igreja vai até o mundo. Lembra o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não disse ao contrário, que o inferno não prevalecerá contra a porta da igreja, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque o mundo é uma porta, é a porta do inferno. E a igreja sempre prevalecerá. Porque se o inferno tem porta, a igreja tem que entrar. Temos que entender isso, meus irmãos. É a igreja que entra pela porta, não o mundo que entra pela porta da igreja. Entenderam agora? Então muitos estão lá, basura e canta, muitos estão distorcendo a palavra. Meus irmãos, nós temos que ler as escrituras sagradas, porque Deus, ele nos deu esse manual de vida. Olha a grossura, esse manual de vida é o que nós temos para a nossa salvação. Aquele que crê não será confundido. Crê na Bíblia, lê a Bíblia. Tenham vontade de ler as escrituras. Peguem esse hábito de ler as escrituras. Garanto a vocês que quando alguém começar a ler as escrituras sagradas, nunca mais perderão a vontade de ler e não serão confundidos. Porque eu vou em muitos lugares, eu sento nas cadeiras e ouço as palavras de alguém falando, eu falo, meu Deus, tem hora que dá vontade de levantar e sair andando. Mas as escrituras sagradas, ela está aqui para que nós não possamos ser confundidos. Amém, meus irmãos? Confessa pela boca que Jesus é o teu Salvador. Confessa no teu coração que nós somos necessitados de Jesus. E assim temos a recompensa da nossa salvação. Oh, glória a Deus, aleluia. Você que está vendo esse vídeo está afastado dos caminhos do Senhor. Aceite o Senhor Jesus de volta, porque Ele é misericordioso para perdoar. Ele aceita do jeito que você é. Aceitando Jesus do jeito que você é, Ele vai te mudar, Ele vai te moldar. Aceite Jesus no teu coração para que Ele te mude, para que Ele te transforme, para que Ele te faça um novo homem, para que Ele te faça uma nova mulher. E siga os caminhos de Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida para aqueles que o querem crer. Amém? Aleluia, meus irmãos, que palavra maravilhosa
É só Jesus que faz isso. Meus irmãos, é só Jesus que faz isso. Só Jesus que faz isso, pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus subiu, mas ele deixou o Consolador. E esse Consolador, ele faz milagres e maravilhas em nossas vidas. Ele transforma a vida de um pecador para a vida de um Salvador. Eita! Glória, aleluia. Obrigado, meus irmãos. Chegamos mais um final de uma live. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui todos os dias, mais ou menos por esse horário. Meus irmãos, se inscreva no canal, dê aquele joia, meus irmãos, dê aquele joia. Espalhe, compartilhem essa palavra. Todas as palavras de Deus, todas as palavras dessa live são todas direcionadas pelo Senhor Espírito Santo de Deus, não pelo homem, porque por mim eu não sabia falar nada disso, mas o Espírito Santo de Deus, ele reina para aqueles que o crê. Amém, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!